Seja praticante da palavra. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo número 22. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Ou seja, a Bíblia está dizendo que não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós precisamos colocar a palavra em prática. Quer ser alguém com governo, com autoridade no mundo espiritual? A Bíblia diz que quando Jesus ele termina o Sermão do Monte, as pessoas que estão ali vão falar assim: este prega com autoridade. Ele não prega como os escribas. Quem eram os escribas? Aqueles que escreviam a lei. E olha que interessante que a Bíblia está dizendo, que as pessoas estão olhando para ele e falam assim: ele não só conhece a letra, mas ele tem uma autoridade na letra. Por que ele tinha autoridade? Porque ele era praticante. Ele fala assim: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Olha só o que Jesus faz. A Bíblia diz que ele vai ser batizado por João Batista. Não tinha necessidade, Jesus não tinha pecado. Batismo é uma simbologia, né, que nós como cristãos devemos fazer para mostrar o quê? O arrependimento dos pecados, nascimento para uma nova vida. Só que você vai ver muito claro o quê? Jesus batizando para que se cumprisse toda a justiça. Ou seja, Jesus, ele não era somente alguém que transparecia, ele vivia, ele era um exemplo. Então o Senhor ele quer nos levantar como exemplo. Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque quando nós falamos de Jesus, você fala assim: nossa Deus, né? É muito longe, muito distante. Aí vem Paulo e fala assim: sede meus imitadores. Você pode falar para alguém e falar assim: me imita. Me imita porque eu tô imitando a Deus. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor está falando contigo aqui hoje. Comece a obedecer aquilo que o Senhor tem para você. Não seja somente ouvinte, seja praticante da palavra. Olha o que a Bíblia diz no Sermão do Monte. A Bíblia diz aqui em Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras não as cumpre, eu vou comparar a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa. E caiu, e grande foi a sua queda. Ou seja, está falando assim sobre a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha. E ele está falando assim, ó: quem escuta a minha palavra e pratica é um homem que edificou a sua casa na rocha. Agora, quem escuta, ou seja, eu sei a palavra, mas eu não cumpro, eu não pratico, eu não coloco isso na minha vida, eu sou uma pessoa insensata. A tempestade vem e a casa vai ruir. Não quer a tua vida ruindo, quando eu digo tua vida não são coisas carnais, porque coisas carnais são temporárias. Eu estou dizendo tua vida em Deus. Né? Tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que desviam, tem pessoas que não permanecem. Por quê? Construíram uma casa edificada na areia. São pessoas imediatistas, emocionadas. Elas estão ouvindo, elas estão achando que elas estão tendo capacidade para construir, sendo que não adianta só ouvir, eu tenho que ser praticante. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir o quê? A palavra. Sim, nós temos que ouvir a palavra, mas não só ouvir e colocar em prática a nossa vida. Então Deus te trouxe neste vídeo para te dizer: quer ter autoridade? Pratique. Quer ter autoridade? Exerça aquilo que você aprendeu. O que você tem aprendido nos vídeos? O que você tem aprendido nas lives? O que você tem aprendido nos seus devocionais? O que você tem aprendido nas escrituras? Sabe? Seja alguém sensível à voz do Senhor. Não adianta você conhecer muito. E mais, quanto mais você conhece, mais é cobrado. Quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você conhece, mais você tem que ser praticante da palavra. Eu quero orar por você aí, vai ser uma oração de despertamento. O Senhor vai te despertar, porque o Senhor não te chamou para ter uma casa edificada na areia. Ele quer que você tenha a estrutura para viver tudo aquilo que Ele tem para você e até para resistir às tempestades. Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra.
Graças te dou, meu Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te dou, meu Pai, porque o Senhor trouxe a palavra, Senhor, para nos despertar neste dia. Eu já entrego, meu Pai, este dia nas tuas mãos, cada milésimo de segundo este dia. Meu Pai, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Assim, meu Pai, como foi falado no último vídeo, Pai, acerca de Jesus. Jesus foi obediente, obediente até a morte de cruz. Ele foi um exemplo a ser seguido. Paulo seguiu esse exemplo, Pai, por isso ele pode falar para os discípulos dele, me sigam também. Por isso ele pode falar para as pessoas que me imitem. Meu Pai, que possamos ser pessoas, meu Pai, que verdadeiramente refletem Jesus. Que possamos ser pessoas que verdadeiramente vão refletir a tua glória. Nos muda, Pai, nos transforma de dentro para fora. Que verdadeiramente, meu Pai, o Senhor habite em nós. Que verdadeiramente, meu Pai, venhamos ser exemplo para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Assim como o Senhor disse para Abraão, andai na minha presença e ser perfeito. Assim como Jesus fala, ser perfeito como perfeito é o vosso Pai. Pai, que venhamos ser aperfeiçoados no Senhor. Nos transforma, nos capacita de dentro para fora. Em nome de Jesus. E usa-nos, meu Pai, como instrumento. Eu te peço, meu Pai, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz. Se o vídeo falou contigo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Não ouça somente, pratique e você vai ver a tua vida transformada. E isso não vai te deixar isento às tempestades da vida. Tem tempestades que vêm devido à obediência, mas você vai ver a tua vida firme na rocha, mesmo com toda tempestade. Porque a questão não é uma vida que não passa ou passa por tempestade. Porque a Bíblia diz, quando passarem pelas águas, quando passarem pelo fogo. Ou seja, uma hora ou outra nós vamos passar. É se, não é quando, perdão, não é se, é quando. Se dá uma sensação de, pode ser que eu passe ou não, mas é quando. Uma hora ou outra nós iremos passar. Mas a diferença é aqueles que passam e permanecem firmes e inabaláveis na rocha, que é Cristo. Se você praticar a palavra do Senhor, você vai ver. Você com uma fé firme, como a Bíblia diz, que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Quer se tornar inabalável? Não somente ouça, mas põe em prática o que você aprendeu. Obedeça a palavra. Jesus diz, aquele que me ama, me obedece. Seja obediente e você vai ver a tua vida mudada. Se você chegou até o final deste vídeo, coloque aí nos comentários. Eu vou ser obediente e praticante da palavra. Deus te abençoe. Fique na paz.